Vimos então que a cidade de Esparta ela é marcada principalmente pela questão relacionada ao militarismo. Já a cidade de Atenas ela vai ter um destaque diferente. Então vamos dar uma olhadinha em algumas das características que marcam a cidade de Atenas. Entre essas características, primeiro, aquilo que é uma característica geral das cidades gregas do período. A questão relacionada, só um minutinho, aqui. Questão relacionada ao formato da cidade como um todo. Praticamente todas as cidades da Grécia, elas tinham uma estrutura muito parecida, que eles chamavam basicamente de acrópole e de ágora. Por que isso? Porque na parte mais alta, normalmente, se organizava o espaço religioso, o espaço simbólico da cidade. E a ágora era uma espécie de praça pública, que ficava na parte mais baixa. Era onde ficava também as residências da maioria das pessoas. Também havia ali a atividade comercial, a atividade administrativa. Então, é ali onde ocorria, de fato, a vida cotidiana. E aí, na Acrópole, você tinha aquele espaço mais ligado à vida religiosa, onde os habitantes iam para determinados rituais. E, é claro, a base de sustentação das cidades era a zona rural, eram os campos de produção, eram os campos de cultivo e, ao mesmo tempo, também o ponto de abastecimento da cidade. Já falamos antes, então, que a unidade da sociedade grega estava na religião, na língua, em alguns jogos e alguns costumes. Dentro desse contexto de cidades, então nós vimos aquela questão da diáspora, da expansão, e aí analisando especificamente a cidade de Atenas como um dos centros desse desenvolvimento, dessa rivalidade que nós temos em relação à cidade de Esparta. Então, se Esparta é caracterizada pelo seu militarismo, Atenas tem como sua grande contribuição para a humanidade a chamada democracia. Só que é bom lembrar que, primeiro, Atenas não nasceu democrática. E segundo, que a democracia ateniense não é exatamente o contexto de democracia para todos que nós costumamos defender nos dias de hoje. A democracia ateniense é uma democracia para o cidadão ateniense, para o membro da sociedade que desfruta de determinados direitos que os outros cidadãos, que os outros habitantes não possuem. Então, algumas características de Atenas. É uma cidade que está geograficamente situada próximo ao mar Egeu. Com isso, os atenienses podiam se dedicar muito mais ao comércio marítimo, por exemplo, do que Esparta, que ficava lá no interior da planície. Também existe uma outra questão importante, que próximo a Atenas existiam grandes jazidas de prata. Isso possibilitou que os atenienses cunhassem uma moeda que, pela grande quantidade de prata, se tornou uma moeda reconhecida como uma espécie de moeda universal, um dólar da época. E, com isso, o comércio ateniense prosperou muito e Atenas foi gradativamente ganhando liderança. Além disso, apesar de não ter um solo muito fértil, os atenienses produziam as oliveiras, que possibilitavam a produção do azeite, produziam pareiras, que possibilitavam a produção do vinho, e com isso tinham mercadorias para realizar trocas. Também desenvolveram uma produção muito grande de armas, de navios, de cerâmica, e com isso podiam
sobreviver, digamos assim, substituindo a baixa quantidade de produtos que eles cultivavam, principalmente cereais, podendo vender aquela sua produção e, em troca, importar essas mercadorias. De uma maneira geral, aos poucos, Atenas, então, se transforma numa grande potência dentre as cidades gregas do período. Assim como lá em Esparta nós tínhamos aquela rígida divisão social, em Atenas isso também acontece. Existe o grupo formado pelos cidadãos. Esses cidadãos são homens livres com mais de 18 anos, que têm que cumprir serviço militar também, é importante perceber isso. E tem uma outra questão que os diferencia. Para ser considerado cidadão ateniense, é necessário, chamados eupátridas, é necessário você ser bem-nascido. E o que é ser bem-nascido? É ter pai e mãe ateniense. Só assim você tem direito político e pode participar da vida política de Atenas. Mulheres não são consideradas cidadãos, crianças também não, e os chamados estrangeiros, mesmo que tivesse, por exemplo, um pai ateniense, mas se a mãe fosse de outra cidade, ou se a mãe fosse ateniense e o pai fosse de outra cidade, não tinha direito político em Atenas. Por isso que quando se fala de democracia ateniense, é uma democracia apenas para um grupo restrito de cidadãos. Quem são os metecos, então? São estrangeiros que habitam Atenas, sem direitos políticos, sem direito de adquirir terras, mas podiam ser comerciantes, podiam ser artesãos. E também eram incorporados ao exército ateniense em períodos de guerra. E, por último, a base da sociedade ateniense são os escravos. Por isso se costuma dizer que a democracia ateniense era uma democracia escravista, porque a maior parte da população ateniense era formada de escravos, tanto prisioneiros de guerra quanto filhos de escravos. Então, os trabalhos na agricultura, nas minas, os trabalhos domésticos são trabalhos executados pelos escravos. Um detalhe também, fazendo um paralelo com a cidade de Esparta. Em Esparta, os ilotas, eles eram considerados escravos do Estado. Eles não eram propriedade particular. Já em Atenas, o escravo é propriedade particular do seu senhor. Apesar que há uma certa proteção a esses escravos, com leis que impedem maus tratos, excessos de exploração, até porque muitos escravos, no início, podiam ser até mesmo atenienses endividados. Com o passar do tempo, porém, na organização política, os atenienses foram evoluindo até chegarem à democracia, e aí a escravidão por dívidas ela foi sendo abolida. Mas, basicamente, antes de chegar à democracia, Atenas passou aí por um processo de transformações em que, inicialmente, tinha um monarca, um rei, como seu governante, que era membro dessa elite proprietária de terras. Com o passar do tempo, porém, a autoridade desse rei começou a ser contestada. Então, houve entre a monarquia e a tirania uma tentativa de criar uma legislação específica, que se chama do período dos legisladores. Dois legisladores se destacam nesse período, um chamado Solon e outro chamado Drácon. Na verdade, nem Solon nem Drácon agradaram aos diferentes grupos da sociedade ateniense, e por isso a cidade acabou sendo administrada por um tirano. Nesse período, chamado de tirania, o poder estava concentrado nas mãos de uma única pessoa, mas essa pessoa só se mantinha no poder com o apoio de grande parcela da população. Então, é exatamente no período da tirania que a sociedade ateniense melhor se organizou no sentido de ampliar direitos a uma quantidade maior de cidadãos. E é exatamente a partir disso, como passo seguinte da tirania, dessa ampliação do poder político aos cidadãos, que você vai ter
a reforma realizada por Clístenes, que dá origem àquilo que se chama de democracia ateniense. No período da democracia, o grande líder, chamado de estratego, é um personagem chamado Péricles, que foi quem mais tempo ficou à frente do governo da Grécia, da cidade de Atenas, melhor dizendo, e ele, para garantir esse funcionamento do governo, ele organiza, ele divide a cidade de Atenas em 10 demos, 10 regiões, onde os líderes são escolhidos pelo povo, e com isso a democracia se amplia entre os cidadãos. Lembrando que a democracia ateniense é uma democracia presencial, ela é uma democracia direta. O cidadão se reúne para tomar as decisões em grandes assembleias, diferente do conceito de democracia de hoje, que a gente chama de democracia representativa. Então, de uma maneira geral, esses seriam os contrastes entre as duas principais cidades-estado da Grécia Antiga. De um lado, Esparta, com o seu militarismo, com sua organização efetiva, e, de outro lado, a cidade de Atenas, com esses vários estágios da monarquia, dos legisladores, da tirania, até chegar àquilo que se chama de democracia. Para garantir um funcionamento mais específico dessa democracia, inclusive para não correr o risco de um desses estrategos se tornar um tirano, concentrar o poder nas suas mãos, os gregos de Atenas também criaram um conceito que eles chamavam de ostracismo. Ou seja, aquele indivíduo começasse a se destacar muito, a querer influenciar muito nas assembleias, ele podia ser exilado, ele podia ser expulso de Atenas por um determinado número de anos, o chamado ostracismo. Inclusive a palavra ostracismo porque o voto era escrito dentro de uma concha de ostra, se era para se digamos, expulsar ou não exilar ou não aquele indivíduo. Daí o termo ostracismo, porque ostra era a cédula eleitoral do período. De uma maneira geral, esse é o período arcaico, então, o período em que se consolidam as cidades-estado. Posteriormente, nós temos aí também o início do período conhecido como período clássico. O que marca o período clássico? Basicamente, é um enfrentamento entre as cidades gregas e as cidades persas. Nesse processo, ocorreu um choque, as cidades gregas começaram a avançar para a chamada Ásia Menor em busca de áreas onde pudessem cultivar principalmente o trigo, e com isso começou a haver um enfrentamento entre essas duas civilizações. Os gregos vão derrotar os persas e, como consequência dessa derrota dos persas durante as guerras médicas, vai ocorrer um processo de fortalecimento da cidade de Atenas. Então é importante termos isso presente. Quando os gregos vão em direção ao Oriente, vocês viram isso lá na música, não sei se vocês recordam, mas só para ilustrar, eu vou pegar não a música, mas um dos mapas que está na música. Deixa eu ver se eu não fechei ela. Eu fechei. Só um pouquinho aqui. Então, um dos mapas mostra bem essa questão do choque entre os dois grupos. Só um segundinho, tá? Deixa eu navegar por aqui. Espera aí que eu vou... Já encontro...
processo aqui. Só um segundinho, tô chegando lá. Então, olha só, aqui a gente pode ver bem essa questão que vai provocar o que a gente chama de guerras médicas. No período, a Grécia, ela começa a expandir-se em direção à Ásia Menor, por quê? Porque, como nós vimos antes, pelo seu relevo montanhoso, por todas as dificuldades de enfrentamento aqui da própria característica geográfica, os gregos precisam de áreas maiores para a produção de trigo. E essa aqui é uma região de muita fertilidade para a produção de trigo. Então, os gregos começam a expandir-se nessa direção. O problema é que nesse mesmo território, você tem os persas, que ocupam essas regiões e também vivem um período de expansionismo. Então, nesse encontro entre os dois grupos, nós temos aí, então, a questão do enfrentamento, né? Essa guerra que fica conhecida historicamente como Guerra Médica. Por que Guerra Médica? Porque na visão dos gregos, os persas eram chamados de medos, tá? Era uma época em que, principalmente, os povos da época recebiam denominação pelo espaço que eles ocupavam. E quem ocupava esse território, os persas ou medos, viviam numa região que originalmente era chamada de Média. Então, a ocupação da Média deu aos gregos, aos persas essa denominação, os povos medos. Daí, guerras médicas. Essas guerras são um choque expansionista. De um lado, os gregos avançando de oeste para leste, de outro lado, os persas vindo do leste para o oeste. Quando os dois se encontram, ocorre esse choque em que os gregos vão sair vitoriosos, apesar dos persas chegarem até o território da Grécia, mas tanto na Primeira Guerra Médica, onde os persas são derrotados na chamada Batalha de Maratona, principalmente pelo exército ateniense, como na Segunda Guerra Médica. Se alguém assistiu aquele filme chamado 300, alguém chegou a ver? Não? Alguns viram? O filme 300, o primeiro retrata exatamente a participação espartana na guerra, com os 300 de Esparta, na chamada Batalha das Termópilas, que é um desfiladeiro que evitaria o ingresso dos persas no território grego. O segundo filme, 300, ele retrata o momento da derrota definitiva dos persas, que é quando os persas são derrotados numa batalha no chamado Estreito de Salamina. É uma grande batalha naval, onde exatamente a força naval ateniense, com as suas triremes, né, com suas grandes embarcações, essas forças atenienses conseguem derrotar os persas e os expulsam definitivamente do território grego. Com a vitória sobre os persas, como diz o versinho da música, né? Atenas agora é a grande potência. E para demonstrar esse seu poderio, Atenas organiza, então, uma aliança entre as várias cidades, que fica conhecida como a Liga de Delos. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. Forma-se, então, a Confederação ou Liga de Delos. O que é essa confederação ou liga?
é uma aliança entre Atenas e outras cidades, no sentido de montar uma defesa contra uma possível terceira guerra médica. Então, cada cidade vai contribuir com soldados e com dinheiro para construir novas embarcações, para contratar exército num momento de guerra. Só que o que acontece? Após ser derrotada na Segunda Guerra Médica, a Pérsia começa a enfrentar uma série de problemas internos que vão levar à desagregação do império. E com isso ela não vai mais ameaçar a Grécia. Os atenienses, que lideravam essa confederação, começam a se apropriar dos recursos para se tornar uma cidade cada vez mais organizada. Então, as grandes obras arquitetônicas que o Péricles constrói em Atenas, como o Partenão, o Templo da deusa Atena e uma série de outras obras importantes, são feitas utilizando-se parte dos recursos da Liga de Delos. E isso vai gerar um descontentamento, principalmente das cidades aliadas que vão buscar ajuda de Esparta. Esparta não tinha se juntado à Liga de Delos, mas agora, com o descontentamento principalmente da cidade de Coríntio e da cidade de Tebas, Esparta se junta a elas e vai declarar guerra a Atenas. Essa guerra fica conhecida como a Guerra do Peloponeso. Se vocês observarem o mapa que vocês têm ali na página 10 do texto de vocês, ela mostra exatamente isso. Por que Guerra do Peloponeso? Porque ela ocorre ao sul da chamada Península do Peloponeso. Com isso, a cidade de Atenas é derrotada, mas logo a vitória de Esparta ela se torna uma derrota. Por quê? Porque Esparta tenta ocupar o papel que antes era de Atenas. E isso gera uma revolta, principalmente da cidade de Tebas, que não aceita ser controlada por Esparta, e logo também começa uma guerra contra Esparta. Então, essa sucessão de guerras, conhecidas como Guerra do Peloponeso, ela vai levar a um enfraquecimento cada vez maior das cidades gregas. Essa crise, ela abre caminho para um inimigo externo. Ao norte da Grécia, existia um território também formado por gregos, mas que não eram, digamos, tão culturalmente desenvolvidos como os povos das cidades-estado da Grécia. Por isso, os macedônios, eles, apesar da sua origem grega, eram chamados de bárbaros pelos gregos da península. E o rei Filipe da Macedônia, apesar de ser um grande admirador da cultura grega, ele viu nessa disputa entre as várias cidades uma oportunidade para avançar sobre o território grego. Então, o que ele faz? Ele começa a invadir cidade por cidade da Grécia e vai unificar essas cidades sob o controle do seu governo. Quando Felipe basicamente consolida esse domínio sobre a Grécia, ele acaba se envolvendo numa briga dentro da própria Macedônia, uma disputa com seus generais, e ele acaba sendo morto. Com a sua morte, quem vai ascender ao trono da Macedônia é o filho dele, que será historicamente conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Alexandre é uma prova da admiração dos macedônios pela cultura grega. Ele havia sido enviado pelo pai para estudar na Grécia, tinha como um dos seus mestres o Aristóteles, que é um dos grandes filósofos da Grécia Antiga, e com isso, quando ele assume o controle político da Macedônia, ele toma algumas providências que eram comuns na época, né? Manda matar todos os seus irmãos para que ninguém queira o trono, e depois disso ele começa a expandir o seu domínio. Algumas cidades gregas tentaram se levantar contra ele e ele vai esmagar rapidamente
essas rebeliões, vai consolidar de fato o domínio macedônio sobre a Grécia, e a partir daí vai começar um processo de grande expansionismo territorial. Então, esse expansionismo, ele vai levar ao domínio da Grécia. Deixa eu ver se eu tenho o helenismo aqui. Não. Então, deixa eu trazer isso aqui para aquele mapa que eu havia deixado aqui. Então, a partir do momento que o Alexandre assume o processo de controle sobre a Grécia, vejam que a Macedônia estava localizada aqui nesse ponto, digamos, ao norte da Grécia. E a partir do momento que o Alexandre assume o controle, primeiro ele consolida o domínio sobre a península balcânica, aqui sobre a península grega. E a partir daí, ele inicia um processo de grande avanço sobre toda a Ásia Menor, sobre o Egito, tá? E depois avança sobre o antigo Império Persa, controla o Império Persa e continua avançando, chegando até o rio Indo, até os limites daquilo que hoje seria a Índia. Então vejo que ele toma conta do mundo naquele período, transformando tudo isso em domínio macedônio. Porém, lembre-se, a Macedônia é grega. Então, a admiração, vamos dizer assim, até a superioridade da cultura grega no período, ela é expandida pelo Alexandre, é levada por Alexandre em direção ao Oriente, promovendo o que a gente chama de uma fusão cultural. Essa fusão cultural da cultura da Grécia Antiga com a cultura tanto do Egito Antigo quanto dos persas, dos mesopotâmicos, ela fica conhecida historicamente como helenismo. E para consolidar essa fusão, o Alexandre vai, ao longo do caminho percorrido pelo seu exército, fundar as chamadas cidades de Alexandria e também bibliotecas, centros de preservação dessa cultura. Então, aos poucos, a cultura grega ela se funde, inclusive com a adoção também de outras práticas. Uma das coisas que Alexandre faz para garantir essa fusão entre os seus membros do exército e as próprias populações locais é que ele casa-se com filhas de soberanos conquistados e muitos dos seus generais também casam com membros das elites dos territórios conquistados. Então ele tenta, ao mesmo tempo que faz essa fusão cultural, também essa fusão de raças, né, de etnias que estão se juntando aí, mesmo que seja pela força. O problema do Alexandre foi a baixa duração, né, do seu reinado, uma vez que ele assume o reino com cerca de 20 anos e, segundo os historiadores, ele morre com 33 anos. Então, a partir da morte do Alexandre, o que vai acontecer? O seu território ele passa por um processo de separação. Então, uma parte fica nas mãos do general Ptolomeu, outra parte fica nas mãos de outro dos seus generais e a outra parte nas mãos de outro. Então, essa divisão do Império de Alexandre vai fazer com que a sua duração seja efêmera. Praticamente o grupo que mais tempo permanece no poder será o que controla o Egito, né? Ligado ao general Ptolomeu, tanto que quem assume o controle do Egito, a partir desse período, esse general se proclama faraó, né? Dando início à chamada dinastia ptolomeica, que terá como seu último representante exatamente a rainha Cleópatra, que vai
encerrar o seu governo quando o Egito é conquistado pelos romanos, né? Mais especificamente pelo general Otávio. Então, a partir daí, também a dinastia ptolomeica deixa de existir, mas ele é o, vamos dizer assim, é o que dá origem à principal dinastia aí de longa duração do reino do Egito Antigo, mas um Egito grego. De uma maneira geral, com a morte do Alexandre, houve o esfacelamento desse grande império e, com isso, praticamente terminou aí a supremacia dos dos macedônios sobre esses vastos territórios. E a Grécia também, após a derrota para os macedônios, ela também vai deixar de ser uma grande potência em termos mesmo com as suas cidades autônomas, e depois dos macedônios, quem vai dominar a Grécia são os romanos, e posteriormente você tem o domínio turco, você tem o domínio dos ingleses, e a Grécia só volta a ser uma nação autônoma, independente, aí no início do século XX. Certo? Então, com relação à Grécia Antiga, as principais características seriam essas. Eu vou finalizar torturando vocês, fazendo vocês ouvirem novamente a música. Tá? Então, vamos a ela, e aí a gente finaliza. Quem sabe agora a música tem um pouco mais de sentido, já que vocês terminaram de ver as várias características do período. Então, só um segundinho, aproveitem, curtam e tentem memorizar a letra. Na Península Balcânica, formada pelos helenos e foi invadida por jônios, aqueus, eólios e dórios, está escrito em poemas a origem de sua história. De autoria de Homero são a Ilíada e Odisseia. A Grécia pro seu governo cidades, estados tinha. Atenas era democrata, Esparta na oligarquia. Direitos políticos na Grécia somente para os cidadãos. Escravos eram pro trabalho, mulheres pra reprodução. Grécia da samba, isso é coisa antiga. Civilização que marcou a nossa vida. Grécia da samba, isso é coisa antiga. Civilização que marcou a nossa vida. Por falta de terras na Grécia, novas áreas ocupadas, mais cidades fundadas e guerras foram geradas, e a expansão gera um choque entre os gregos e persas, vencendo as guerras médicas. Atenas é a grande potência, imperialismo ateniense, contrariando Esparta, guerra do Peloponeso, que enfraquece a Grécia. É a vez de Alexandre, o grande rei da Macedônia, que invade a Grécia e domina o mundo sem cerimônia. Da Grécia veio o teatro, também a democracia, presente a cultura grega,
até na filosofia. Grécia da samba, isso é coisa antiga. Civilização que marcou a nossa vida. Grécia da samba, isso é coisa antiga. Civilização que marcou a nossa vida. Beleza, então aí vocês têm uma pequena síntese de tudo que a gente acabou de falar. Dei uma boa relida no texto sobre a Grécia. Se tiverem dúvidas, anote. Na sexta-feira a gente começa a falar sobre Roma, mas se for necessário, podemos retomar algumas coisas aí. Só vou fazer rapidinho a chamada. A Amanda está aí, o Anderson também, a Ana também, a Daiane apareceu, o Eduardo está aí, o Enzo não está, né? Eu não estou vendo ele, só tem o nome dele aí. Cadê tu, Enzo? Não estou te vendo não, rapaz. Ah, tá aí, beleza. A Estela tá aí, a Evelyn também, o Igor também, a Giane está também, o João também, Luana também, Maria Eduarda também, Marina também, Rafael também. Acho que a Renata tá, deixa eu ver aqui. Tá aí sim, né, Renata? Ok, então, todos presentes, muito bem. Ok, pessoal, da minha parte, com relação aos gregos, seria isso. Perguntas? Não? Vocês viram que o texto de vocês não fala muito da questão da cultura, da filosofia e tudo mais, mas na música fez um pouquinho essa referência sobre o processo também de contribuição, de herança, que os gregos deixam para as outras civilizações. De uma maneira geral, o importante é isso, conhecer um pouco disso que se chama de cultura clássica, porque é uma cultura que está presente até os dias de hoje. Da minha parte é isso, espero vocês na sexta-feira. Até lá. Até, tchau. Até, tchau.